colocar aqui no telão também, Isaías 61:6. Bom, tá ali para facilitar, né? Esse último louvor que nós declaramos amém, né, em tudo aquilo que nós louvamos e declaramos através da palavra do Senhor, esse louvor ele fala sobre a bênção, né, aquilo que Deus tem como bênção para a minha vida, para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para nós? É lógico que Deus, quando Ele criou o homem, criou a mulher, criou o ser humano, Ele não nos criou para nós sofrermos, para nós passarmos por dificuldades, problemas, não. Ele criou as nossas vidas para que nós venhamos a ser abençoados. Então, quando nós acreditamos nisso, a gente começa a viver uma vida diferente, com um pensamento diferente, entendendo que nós somos bênçãos. Deus enxerga as nossas vidas como algo bom, como bênção. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. E da mesma forma que Deus nos abençoa, nós também temos que abençoar as outras pessoas. E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa manhã. Mas nesse versículo que nós vamos ler aqui, Isaías 61:6 diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Amém? Bom, aqui Isaías, o profeta sendo usado por Deus aí, ele declarou que nós somos sacerdotes do Senhor, somos ministros de Deus. O que significa isso? Eu creio que Deus ele entrega a cada um de nós uma autoridade para nós até mesmo declararmos a palavra dele, para nós falarmos de Jesus para as outras pessoas. Então nós somos uma representação de Deus aqui na terra para as pessoas. Então quando as pessoas enxergarem as nossas vidas, quando eles enxergam nós, nos enxergam, ela tem que ver algo diferente em nós, que é o brilho de Cristo. Tem que enxergar a nossa vida como um referencial de uma pessoa que serve a Deus de verdade. Amém? Alguém é servo do Senhor aqui, sim ou não, irmão? Amém? Então nós somos sacerdotes, nós temos essa autoridade de Deus para nós, somos ministros. Tem um outro versículo aqui em Gênesis 1:28, onde diz: olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sustentai-vos. Então quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele os abençoou, disse para multiplicar, para encher a terra, para frutificar, então esse foi sempre o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso nós temos que ser bênção, porque Deus, quando nos criou, ele enxergou que nós fomos bênção, e nós temos que multiplicar isso também. Deus ele sempre quis que seus filhos fossem uma bênção também para as outras pessoas. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, sobre a bênção. Eu coloquei como um tema, se tu uma bênção. Você pode falar isso para a pessoa ao seu lado? Diga para ele assim: olha, se tu uma bênção, ou seja uma bênção. Amém? Você tem sido bênção em todos os lugares que você tem passado? Sim ou não, irmão? Tem sido bênção? Porque aquele que é bênção é aquele que faz algo até mesmo de bom, ou mesmo tem a sua referência, a sua vida como um espelho de algo que é bom, algo que é agradável. Isso é ser bênção. De repente você está na sua casa, está na sua família. Será que você tem sido bênção no meio da sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou para quem estuda na sua escola, ou na rua, ou na igreja mesmo? Será que você tem se colocado como bênção? As pessoas possam enxergar para você e falar assim: olha, esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma bênção, esse funcionário que trabalha comigo, ele é uma bênção. Será que as pessoas hoje, quando olhar para você, podem declarar isso para a sua vida, sim ou não, irmãos? Amém? Eu acho que é isso que Deus quer para nós, que nós venhamos a ser vistos dessa forma, como bênção.
né? As pessoas enxergam e reconhecem a gente. De repente a pessoa fala: olha, esse aqui, olha, o Rodrigo, né? O pastor Rodrigo, olha, é bênção na minha vida, ele me ajudou, ele fez tal coisa, ele me apoiou, ele orou por mim. É gostoso a gente poder ouvir isso e ser uma referência disso para a vida das pessoas. Porque tem pessoas aí fora, irmãos. Teve um dia, irmãos, que eu fui abastecer o carro num posto de gasolina. E nesse posto de gasolina eu sabia que tinha um rapaz que trabalhava lá, que era um rapaz que fez parte da antiga igreja onde eu fazia parte. Ele também já tinha saído há muito tempo. Aí de repente, quando eu fui abastecer lá, o frentista estava abastecendo o meu carro. Aí eu fui lá e perguntei desse rapaz, né? Porque eu sabia que fazia muitos anos que ele estava trabalhando ali no posto como frentista. E ele era da igreja, da antiga igreja. Aí eu perguntei para ele: ó, e tal pessoa? Aí o rapaz falou: você conhece esse rapaz? Eu falei: conheço, ele, né, fazia parte da igreja e tal. Aí ele olhou para mim e falou: esse é um cara enrolado, né? Chegou para mim. Aí eu falei assim: nossa, mas, né, uma pessoa bacana, legal, né? Eu sempre, né, conversava com ele, né, e tal. Aí ele chegou e falou assim: ele tá devendo para você também? Olha só, irmão, olha a referência que tinha. Fui perguntar de um rapaz, né, achando que ele era uma pessoa diferente, né, um cristão, trabalhando num posto de gasolina, né, seja uma pessoa que, né, evangelizou as outras pessoas ou tratava os clientes bem. Mas quando eu perguntei sobre aquele rapaz, eles, né, vieram com isso, falando: ele tá te devendo também? Porque ele é enrolado, né? Você tá vindo aqui para cobrar ele? Eu falei: não, nada disso, ele não tá me devendo nada, eu conhecia ele. Ah, você conhece ele? Então se você vê ele, pede para ele vir aqui para ele pagar o pessoal que ele tá devendo. Olha só, irmãos, né? Então você vê, será que essa pessoa, sendo um cristão, uma pessoa que está na igreja, irmãos, inclusive esse rapaz, ele foi batizado nas águas junto comigo, irmão, junto comigo, né? Isso estou falando há poucos meses, acho que mês passado, que eu fui lá no posto de gasolina e perguntei, 1 ou 2 meses, acho que no máximo atrás. Então assim, é uma pessoa que tem praticamente o mesmo tempo que tem eu de conversão, né? Uma pessoa que fazia parte da igreja, né? A gente, né, conhecia ele, era até um diácono, tá, da igreja. E a gente vê assim, né? De repente na igreja a pessoa tinha um tipo de comportamento, mas no mundo, no trabalho dela, era totalmente diferente. Ela tinha outros comportamentos. Será que essa pessoa estava sendo reconhecida com Deus como uma bênção na vida das outras pessoas? Você vê que existe essa diferença? Então é importante nós enxergarmos e tentar imaginar o que as pessoas estão falando de nós, né? O que as pessoas, quando a gente está num local e de repente a gente saia, né, a gente vai para um outro local, o que as pessoas vão falar de nós? Será que as pessoas vão falar bem ou vão falar mal da gente? Amém? É o momento de nós refletirmos aí, né? Mas Deus quer que nós venhamos a ser bênção. Eu separei um outro versículo aqui, muito conhecido, que é em Êxodo 20:12. Coloco no telão aqui, Êxodo 20:12, olha. Todo mundo sabe, até decora esse versículo, né? A gente costuma ler esse versículo para os nossos filhos, né? E sempre tá, né, batendo em cima aí desse versículo para os nossos filhos, né? Que diz lá, olha: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nesse versículo é interessante que, se nós lermos ao pé da letra, compreendermos ou analisarmos o versículo da forma que ele está escrito, justamente fala sobre o filho, né, para que ele possa honrar o seu pai e a sua mãe, e isso de uma forma natural mesmo, né? Todos nós um dia fomos filhos, é verdade? Amém? Todos nós um dia fomos filhos. Então, esse versículo declara, né, que nós temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, né, para que prolonguem os seus dias na terra, para que a gente tenha uma vida abençoada, né, para que a gente possa crescer, possa multiplicar, possa ter uma vida alegre, feliz, de paz. Então, honrar fisicamente o nosso pai e a nossa mãe é importante. Mas se analisarmos um pouco mais fundo esse versículo, quando a gente fala em honrar pai e mãe, nós lembramos da nossa família. Diga assim comigo: família.
Aí eu pergunto para você: você tem sido bênção no meio da sua família? Sim ou não, irmãos? Deus, ele colocou a família como uma base, né? Como uma das bases mais importantes da nossa vida. Como filho de Deus, nós devemos amar, respeitar e ajudar, né, a nossa família em tudo que a gente puder. É lógico que a nossa vida é corrida, né? A gente tem vários problemas, várias coisas, né? Mas quando a gente fala em família, irmãos, é importante nós sabermos que quando, de repente, eu mesmo, antes de eu casar, eu morava com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Então, ali era a minha família. A partir do momento que eu casei, ou seja, eu saí da casa dos meus pais, né? Casei com a minha esposa, né? No início, é lógico que a gente não tinha filhos, mas a partir do momento que eu saí da minha casa e uni com a minha esposa e nós casamos, nós formamos uma outra família, amém? Então existe essa diferença. Então, hoje a minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos, nós somos a família. E o seu pai e a sua mãe, né? E o seu irmão, eles também fazem parte da família, porém eles são considerados como os nossos familiares mais próximos, mas não é a nossa família em si, porque a nossa família é eu, minha esposa, meu filho e a minha filha, amém? Tá? Minha filha, meus 2 filhos, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos, tá? Bom, então é isso. Então, Deus, Ele nos deu a condição de termos uma família e nós temos que cuidar bem da nossa família. Porque tem pessoas que não cuidam, tem pessoas que deixam de lado, tem pessoas que não se preocupam. Então, é importante nós nos preocuparmos. Então, quando fala sobre honra, para que se prolongue os seus dias, né, na terra, Deus, ele nos dá essa responsabilidade. E nós, como família, de nós cuidarmos e zelarmos pela nossa família. Amém? Tem pessoas que às vezes se preocupam mais com seus parentes do que com a sua própria família, irmão. E isso traz, muitas vezes, problema de relacionamento, né? Problemas conjugais, problemas dentro da família, porque a pessoa acaba deixando de lado a sua própria família para se preocupar com os parentes, às vezes até próximos, né? Pessoas muito próximas. Não que a gente não deva fazer isso, nós devemos fazer isso, mas a nossa principal prioridade tem que ser a nossa família, amém? Tem que ser a nossa família. Aqui em 1 Timóteo 5:8 diz assim, olha, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, separei aqui também. Olha o que diz esse versículo, né? O apóstolo Paulo, né, declarando aí essa carta, né, a Timóteo, né, diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Sou eu que estou falando isso, irmãos, ou é a Bíblia? É a palavra de Deus. É forte esse versículo, sim ou não, irmão? Muito forte, né? Olha só, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a sua fé. É pior do que um descrente, né? Ou seja, aquele que não é convertido, que não crê em Deus, que não acredita em Deus. Então você vê o quanto é importante nós cuidarmos e nos preocuparmos com a nossa família. Amém? A gente tem que ter isso no nosso coração, né? Então, temos que ser bênção para a nossa família. Um outro versículo aqui em Mateus 5,16. Mateus 5,16. É isso mesmo. Mateus 5,16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Além de sermos bênçãos, temos que ser bênção para a nossa família, nós também precisamos ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Como o exemplo que eu pude, né, viver ali, vivenciar, né, com esse rapaz, né, que fazia parte ali da antiga igreja. Então Deus nos deu habilidades e talentos únicos para usarmos até mesmo em prol do próximo.
próximo, das pessoas que estão à nossa volta. Ajudar as pessoas ao nosso redor é uma forma de mostrar o amor de Deus e ser uma bênção em suas vidas. Então, Deus, Ele nunca fez as pessoas exatamente iguais. Nós não somos robôs, né? Porque o robô é aquele que, né, tem os seus comportamentos, apesar da inteligência artificial, né? Tem robôs aí bastante inteligentes, mas normalmente o mais comum é aqueles que fazem sempre a mesma coisa. Nós não somos assim. Deus, Ele nos deu habilidades, Deus nos deu talentos diferentes de um do outro, personalidades diferentes. Deus nos deu tudo isso. Ele nos criou, né, de uma forma muito específica. Nós somos muito individuais na criação de Deus, com personalidade e talentos diferentes. E é importante nós usarmos essas habilidades, esses talentos que Deus nos deu para ajudar e apoiar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Por isso que aqui declara, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A partir do momento que você se coloca à disposição para ajudar e para apoiar as pessoas à sua volta, à medida do seu talento, aquilo que você pode ajudar e apoiar, querendo ou não, você vai estar glorificando a Deus através da sua vida. Amém? Porque nós temos que ser a luz do mundo, como a Bíblia diz, o sal da terra. Então nós somos uma referência de Deus. Então, como nós ajudamos as pessoas começam a enxergar Deus através da nossa vida. Nossas atitudes, os nossos comportamentos fazem com que as pessoas enxergam a Deus. Então, seja bênção nas pessoas à sua volta, né? Não só nos parentes, como nós falamos, mas as outras pessoas. Você de repente sai da sua casa, você está no seu trabalho, você está na igreja, você está em outros lugares. Então seja bênção na vida das pessoas. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Então, não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem quer dizer ajudar as pessoas. Tem pessoas que têm aquele sentimento de vingança, né? Então, de repente, olha, a pessoa pisou no meu pé, eu vou lá e vou pisar nos dois pés dela, né? Porque, sabe, eu não vou deixar barato, eu vou fazer, né? Eu vou dar o troco. Tem pessoas que têm essa condição de ser vingativo. Será que isso agrada a Deus, irmão? Sim ou não? O que vocês acham? Se a Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem em todo o tempo, tem um outro texto da Bíblia que se bater em uma face, nós temos que fazer o que, irmão? Revidar? Oferecer a outra. Dói isso, irmãos, dói. Dói demais. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa está nos maltratando, está fazendo mal para nós, e a gente simplesmente tem que dar a outra face. Mas isso é o que a Bíblia diz para fazermos, e pode ter certeza que quando a gente tem esse comportamento, quem é o nosso juiz, ou quem vai trazer a bênção para a nossa vida, é o próprio Deus. Amém? Você acredita nisso? É o próprio Deus. Nós não estamos aqui para julgar o mundo, mas Deus que vai julgar o mundo e a vida das pessoas. Uma coisa é certa, irmãos, a salvação ela é individual, amém? Individual. Então, aquilo que nós realizarmos aqui, com certeza, Deus está sabendo, Deus está enxergando, Deus sabe o momento e a hora certa. E se nós fizermos o bem, como diz aqui, no tempo certo, no tempo de Deus, nós colheremos. Você acredita na lei da semeadura, sim ou não? Tudo que nós colhermos, tudo que nós semearmos, ou melhor, nós colheremos, tudo, irmão. Não é só financeiramente, porque tem pessoas que usam esse texto, para dizer financeiramente, você vai entregar uma oferta lá e você vai colher a prosperidade. Não é só isso, é em tudo. Se nós
semearmos amor, nós colheremos amor. Se nós semearmos paz, nós colheremos paz. Então, se nós semearmos alegria, nós colheremos alegria. Então, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. No nosso tempo, muitas vezes não, mas no tempo certo de Deus, porque Deus tem o tempo certo e o melhor tempo para nós, amém? Não somos nós. Então, que não venhamos a nos cansar de fazer o bem, onde quer que estejamos, que venhamos realmente fazer o bem, amém? Um outro versículo aqui em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, como estamos falando de bênção, nós temos que ser bênção em tudo que nós venhamos a fazer, né? Então, ser uma bênção em tudo que você faz, Deus, Ele nos chamou para fazer todas as coisas com excelência e honra a Ele. Devemos ser uma bênção em nosso trabalho. De repente, se você estuda, né, na escola, também devemos ser bênção na igreja, em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares, onde quer que estejamos, nós temos que ser bênção. E tudo que você fizer, façam de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Quando nós lemos esse versículo, nós lembramos muito da igreja, irmãos. Muito da igreja. Porque às vezes a gente faz algo em favor da igreja e a gente espera um reconhecimento das pessoas. Não é feito assim? Às vezes a pessoa vem aqui, né, e vem limpar a igreja, né, vem lavar a igreja, aí as pessoas, né, a pessoa faz isso e de repente ela quer ter um reconhecimento dos homens. Mas saiba que tudo que nós fizermos em prol da obra de Deus, das coisas de Deus, quem vai nos reconhecer ou quem vai nos abençoar é o próprio Deus, amém? Então, tudo que nós fizermos tem que ser de coração, e não para as pessoas, mas para o Senhor, para Deus. Tudo que a gente for, né, fazer tem que ser dessa forma. Tem um outro versículo aqui em Romanos 12:11. Já estou finalizando. Romanos 12:11. Deixa eu abrir aqui. Olha, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, fazer de coração é fazer com zelo, com alegria, fazer o nosso melhor, né? De repente o seu melhor seja diferente do melhor da pessoa ao seu lado, mas faça o seu melhor, amém? Entregue o seu melhor, seja na sua vida secular, seja na sua família, seja dentro da igreja. Faça o melhor que você pode fazer, o seu melhor, aquilo que você tem de melhor. Se esforce para isso. Se você trabalha, se dedique no seu trabalho e faça o seu melhor. Na sua casa, né, se você é o marido, é a esposa, é o filho, não importa, mas faça o seu melhor dentro da sua casa. No meio dos seus parentes, seja o melhor ali, seja né, a referência daquele que é considerado uma pessoa que faz sempre o melhor, está sempre disposto a fazer o melhor, com zelo, com dedicação, com alegria. Amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Amém? É o que a Bíblia diz, para que nós venhamos a ser bênção na vida das outras pessoas também. Né? Temos que ser fervorosos aí no espírito, né? Em relação à própria igreja, né? Servir ao Senhor aí, né? Com fervor, né? Para concluirmos aqui, né? Ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor é uma das formas mais poderosas de mostrar o amor de Deus. Se queremos mostrar o amor de Deus, é quando nós somos bênção na vida das pessoas, né? Devemos amar e ajudar os nossos familiares, ajudar as pessoas ao nosso redor e fazer todas as coisas com excelência e honra ao Senhor, amém? Que possamos nos lembrar sempre, né,
no versículo que nós lemos aqui em Isaías 61:6, né? Que fomos chamados sacerdotes do Senhor, né? Vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Que possamos ser uma bênção para as outras pessoas e glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazemos. Que possamos ser a luz do mundo e inspirar outras pessoas a também serem uma bênção em outras vidas, amém? Em outras vidas. Que venhamos a inspirar essas pessoas. Que as pessoas olhem para nós e vejam como uma referência e falem, não, eu preciso ser como essa pessoa, porque essa pessoa, ela ajuda, ela apoia, ela está sempre alegre, feliz, ela é uma referência boa para mim. Que a gente possa ser essa referência boa para as outras pessoas. Lembremos que ser uma bênção não significa ser perfeito, irmãos. Alguém aqui é perfeita? Não somos perfeitos. Estamos longe da perfeição, né? Porque se a gente fosse perfeito, irmãos, eu tenho certeza que nem aqui a gente estaria. A gente estaria na glória, amém? Não tem como sermos perfeitos. Então é importante a gente saber isso, né? A gente nunca vai ser perfeito. As pessoas à nossa volta nunca vão ser perfeitas, nunca, irmãos. Sempre vai ter pessoas que muitas vezes têm uma atitude ou um comportamento que nos desagrada. Por quê? Porque ela não é perfeita, como nós também não somos perfeitos. Então a gente tem que enxergar e identificar isso. E nos lembrar que ser uma bênção não significa ser perfeito, mas sim estar disposto a ajudar, a amar, né, e a fazer o bem sempre que possível. Então, a disposição, ela é muito melhor do que até mesmo a perfeição, porque a pessoa está disposta e de repente ela não conseguir fazer aquilo perfeitamente, mas a disposição que ela tem é uma atitude muito boa de nós, né, de fazer parte da nossa vida, né, de estar dentro de nós. Que o Espírito Santo nos guie, né, nessa jornada, para que venhamos a ser uma bênção para o mundo aí fora, em nome de Jesus, amém? Que venhamos a ser considerados como bênção, que as pessoas possam, quando alguém falar ou perguntar de você, a pessoa tem que falar assim, não, esse daí é uma bênção, nossa, essa pessoa aí é muito bacana, muito legal. Tem uma pessoa, irmãos, ele não era convertido, era uma pessoa que, né, um borracheiro, né, que ficava ali, trabalhava do lado ali da minha, né, da empresa onde, né, no meu comércio ali, e do lado ali tinha uma, né, tem uma borracharia, até hoje tem uma borracharia, mas antes tinha um borracheiro ali, a gente, né, chamava ele de chileno, porque ele era, né, havia nascido no Chile e tal, tinha um sotaque ali. Mas, irmãos, ele não era convertido, mas era uma pessoa que ele ficou por muitos anos ali, acho que mais de 20 anos, se eu não me engano, né? Ele faleceu ali, teve até um acidente ali na própria borracharia ali, um pneu estourou ali, né? E o ar do pneu saiu e bateu assim na barriga dele e machucou o intestino, aí teve uma infecção e tal, ele acabou falecendo. Mas é uma pessoa que, né, por muito tempo ele era meu vizinho ali, mas era uma pessoa que todos que eu perguntava, né, e aí o chileno, perguntava o chileno, todos achavam, né, davam uma boa referência dele, falavam, não, o cara é muito legal, muito bacana, nossa, o cara, ele não era convertido, mas assim, as pessoas que conheciam ele, todo mundo que você perguntava dele, ou as pessoas às vezes iam lá na loja lá e falavam, e o chileno? Aí eu falava, o chileno faleceu, poxa, o chileno, cara, era muito legal, eu vim aqui, eu consertava meu pneu, né, às vezes o meu pneu furava, eu vinha de longe, né, só para consertar o pneu com ele aqui, porque ele era uma pessoa muito bacana e tal, e não era convertido, mas ele tinha uma boa referência de ser uma bênção na vida das outras pessoas. Você vê que interessante isso? Uma pessoa não convertida, mas eu dei um exemplo anterior, que era uma pessoa convertida, que não tinha essa mesma referência, que não era bênção, amém? Então, você vê o quanto é importante a gente ser bênção na vida das outras pessoas e sabe, ter essa marca no nosso coração, e quando as pessoas perguntar de nós para outras, que a gente possa ser essa referência de bênção na vida das outras pessoas, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé neste momento, quero orar junto com você. Que você possa ser essa referência, né, de bênção na vida de outros aí que estejam ao seu redor.
você possa fazer realmente a diferença onde quer que você passe ou esteja, que você realmente seja uma referência de Deus, amém? Quero orar junto com você e que você apresentasse a Deus aí a sua vida, o seu coração, de repente o seu trabalho, a sua família, né? Se você tem comportamentos aí que não está fazendo com que você seja essa referência de bênção, que você sinta no coração de mudar aquilo que precisa ser mudado, amém? Para que as pessoas possam te enxergar aí como, né, algo diferente aí em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, te glorificamos por essa manhã, por poder estar diante de ti, Senhor, Pai, que nós venhamos a ser bênção, Pai, onde quer que passamos, por onde quer que estejamos, Pai. Senhor, que o Senhor possa realmente, Senhor, nos dar essa condição, Pai, de fazermos a diferença, Pai. Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ser realmente a luz do mundo, Senhor, o sal da terra. Deus, que o Senhor possa realmente nos ajudar, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor. Sabemos que temos falhas, que somos pecadores, Pai. Por isso, Deus, é diante de Ti, Senhor, que nós nos colocamos na Sua presença, Senhor, nesta manhã, Pai. Lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Pai. Com que as pessoas venham nos reconhecer como bênção, Senhor, na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, que venhamos a ser um referencial, Pai. Deus, que as pessoas possam enxergar a Ti através da nossa vida, dos nossos comportamentos, nossas atitudes, Pai. Que onde quer que passamos, Senhor, passarmos, onde quer que estejamos, Senhor, que seja realmente para glorificar e exaltar o Seu nome. Pai, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que venhamos realmente a viver coisas grandes, Pai. Que o Senhor possa realmente nos abençoar, nos fortalecer, Senhor. Que a cada dia o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, venhamos a sair daqui, Senhor, fortalecidos em Ti, Senhor, cheios da Sua presença, Pai. Que venhamos, Pai, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, entender, Pai, que nós venhamos a ser bênçãos na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim nós te pedimos, te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que sejam bênçãos aí na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.